recreio e bagunça, na Escola Caetano de Campos. Meu nome é Ricardo Sigolo, eu nasci em 29 de abril de 1949, na cidade de São Paulo, e estudei no Caetano de Campos, antigo Instituto de Educação Caetano de Campos, desde 1958 até 1970. Eu nasci com glaucoma congênito, já fui alfabetizado já no Braille. O sino. A gente chamava de servente naquela época, né? Uma senhora chamada Dona Durvalina, que era afrodescendente, era negra, e ela tinha um sino que ela batia o sino, não tinha... Hoje em dia tem aquelas sirenes, né, absurdas nas escolas, mas antigamente era um sino, né? E um sino que ela pegava e ela se estrebuchava para bater aquele sino, que era muito pesado, um sino de bronze, bem pesado. Então ela fazia um movimento que eu me lembro assim, de pegar o sino assim e fazer assim, para baixo, para cima e tal, para poder tocar para a gente subir, ou para o recreio, ou para voltar do recreio. E no ginásio eu tinha uma campainha dessas cigarras, não era sirene não, era uma cigarra. Quando dava os intervalos das aulas, porque nós tínhamos uma aula, depois tinha um intervalinho entre uma aula e outra para troca de professor, e aí ele tocava era tocada essa sirene, que era essa cigarra, que pra gente era o sinal do ginásio. Causos na escola. Eu tive um professor no ginásio, o Rosalvo Florentino de Souza, que é um professor que era de história. Ele era um professor muito capaz, muito inteligente, tinha muito conhecimento, muita cultura. Era um professor já que tinha uma certa idade, então ele falava até meio assim, assobiando, que eu te falei, né? Aí ele batia na mesa e fazia assim, para a turma ficar quieta. E a turma falando meio alto, com esse barulhinho que ele fazia, quase ninguém ouvia, né? Aí os da frente gritavam, o professor está pedindo silêncio, o professor Rosalvo está pedindo silêncio, olha aí, pessoal. E ficava aquele negócio, né? Então foi um professor que marcou muito, e um professor muito bom, assim, de um conhecimento muito grande. Eu lembro do diretor do ginásio, que era o professor Júlio. Ele era austero, aquele professor que falava bem austero, assim, tá? Quando a turma fazia uma bagunça, ele chegava lá, dava aquela bronca em todo mundo, assim, com muita energia e tal, que todo mundo ficava meio com medo dele. Mas a gente fazia as nossas artes também, a Dona Diva, a professora de canto. Aí ela estava na lousa botando matéria e a gente pegava uns grampinhos daquele de cabelo, prendia assim na mesa e fazia aqueles barulhinhos, fazia pim, 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 pim. Quando ela virava de costa, quando ela virava de frente, quem está fazendo isso? Ninguém se acusava, claro que não, né? Eu já também gostava de fazer uma baguncinha, né? Gostava, né? Entrava nessa dos grampinhos. Aí eu percebia, quando todo mundo começava a fazer, eu fazia também. Quando o pessoal ia parando, eu também parava, porque eu não estava vendo quando ela ia vir de costas ou não, porque às vezes dava para ver, às vezes dava para perceber, às vezes não, né? Como eu não estava vendo, eu ia na orquestra dos grampinhos da turma. E foi legal isso daí, era uma experiência boa. E a gente, de vez em quando, quem não deu uma cabuladinha numa aula, né? Eu, de vez em quando, descia de uma aula, não entrava na aula, às vezes de história e tal, ia lá pro primeiro andar, no auditório da Caetano. Tinha um piano e a gente ia numa turminha e a gente ficava lá de sábado de manhã tocando piano, cantando e tal, e de repente vinha o seu Jaime, ele que tomava conta da escola e tal, ele morava na escola até, ele morava lá e tomava conta da escola e vinha dar bronca em todo mundo, né? Sai daqui, não quero saber. Mas ele gritava assim, uma voz forte, e aí todo mundo ficava com aquele receio e tal, saía, quando o seu Jaime virava as costas, a gente já, de novo, de novo lá no auditório, de novo no piano tocando, um levava violão, a gente fazia, de sábado assim, a gente fazia, isso principalmente quando a gente estava já no final do ginásio, no começo já do clássico. No clássico, no primeiro ano e segundo, a gente fez muito isso. Cabulava umas aulas. Quem que não cabulava?
Não sei, quem não cabulou a aula perdeu a chance. Qual o significado de estudar na Caetano de Campos? Um prêmio da vida, um prêmio, uma oportunidade ímpar que a vida me deu. Foi realmente um legado que eu levo comigo, não sei para onde que eu vou, mas eu levo comigo, porque é algo que eu trago dentro do, além do aspecto emocional, sentimental, dentro do coração, trago dentro do meu aspecto intelectual, da minha participação, muito hoje em dia eu utilizo na minha vida profissional, com coisas que eu aprendi, com conteúdo de informação que eu recebi do Caetano de Campos. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade mesmo, porque foi um momento ímpar, é uma oportunidade ímpar para mim.